Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Me aponta um. Eu sou Toné jornalista. Eu quero saber qual foi o relevante serviço que essa senhora prestou realmente à cultura nacional. Não sei. Para mim, a coisa que ela prestou mesmo à cultura nacional foi fuck you, Elon Musk. Tá bom pra você? Bom dia mais uma vez. Indignação é sempre bom, né? Faz a gente refletir sobre diversos temas e essas questões políticas são interessantes também, mas eu evito comentar. Pessoal, fui abordado esses dias e a pessoa me perguntou, o Barbosinha, né? Uma pessoa perguntou para ele, passei no buraco, rasgou o pneu do meu carro. Será que o município tem a obrigação de reparar esse meu dano material? Bom, vamos lá. Sim, tá? O Estado, município, União, seja lá qual ente federativo for, quando ele se omite, quando ele deixa de fazer alguma coisa, ele pode ser responsabilizado sim. Mas eu digo para essa pessoa o seguinte, compre o seu pneu, você pode processar o Estado, mas você vai aguardar. E muito, não é pouco não, tá? Você precisa provar que você passou por aquele buraco, que aquele buraco ele estava ali e o Estado foi omisso em consertar aquele defeito na via. E na maioria dos casos existe uma dificuldade enorme de você provar o nexo de causalidade, ou seja, o fato acontecido, o fato ocorrido com o descaso, a omissão do Estado, mas você tendo todas essas provas na mão, você consegue sim. Mas eu digo para você que está aí nos assistindo, inicialmente você deve sentar e chorar, e comprar o seu pneu, porque o Estado, o Estado que eu falo aqui, o governo, de todas as esferas, ele briga muito para não pagar seu pneu furado. Eu vou falar para vocês hoje sobre os tributos, tá? Para que serve? Por que você paga? Para quem você deve pagar? E o que você deve esperar de contraprestação de serviços devolvidos pelos governos de todas as esferas em contrapartida aos impostos que nós pagamos. É importante inicialmente aqui, Toné, eu pontuar que o artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele fala o seguinte, ele conceitua o que é o tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, tributo é toda prestação em dinheiro, tá? Você é obrigado a pagar, é compulsório, você é obrigado a pagar, não é uma faculdade sua pagar ou não, você tem que pagar. Em moeda, ou seja, em dinheiro, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei, ou seja, a cobrança daquele tributo, a instituição daquele tributo tem que estar na lei. Se não estiver na lei, o Estado não pode te cobrar. Esfera nenhuma de governo pode te cobrar se aquele tributo, se aquele imposto, aquela taxa, aquela contribuição não estiver instituído por lei. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, uma prerrogativa do Estado, dos fiscais, dos auditores fiscais, das secretarias de Fazenda, de Finanças de cada município, de cada estado e da União, da Secretaria da Receita Federal, cobrar aquele tributo. Tá? Para que você paga o tributo? Vamos lá. Inicialmente, nós temos impostos, vou falar dos mais básicos. Impostos, taxas e contribuições. O imposto, eu vou dar alguns exemplos. Temos o IPTU, que é de competência dos municípios. Temos o ISS,
que é também de competência dos municípios, que é imposto sobre serviços. O IPTU é aquele imposto que você paga por ter um bem imóvel. Temos o IPVA, que é pago ao Estado por você ter a propriedade de um veículo. Temos o ITIV, aqui na Bahia se chama assim, ou ITBI, é um imposto de transmissão de bens imóveis em operações intervivos, que é entre pessoas vivas, tá? Operações de compra e venda, que é pago também aos municípios. E aí são alguns exemplos. E o ITR, tem o ITR ainda? ITR já é de competência da União, tá? Ele pode ser cobrado pelos municípios. Imposto territorial rural. Ele é de competência da União, mas essa competência pode ser transferida aos municípios se eles fizerem a cobrança. Então é possível, apesar de ser um tributo de competência da União, é possível que os municípios cobrem e recebam esse valor também. E aí existe um convênio que é feito e o município tem o dever de fiscalizar, cobrar, e aí ele pode ficar com a arrecadação desse tributo. Tá? Os impostos, e tem as taxas, tá? Eu vou chegar nelas também. As taxas, quando você precisa de um serviço específico para você, como, por exemplo, uma taxa de fiscalização. Você paga uma taxa e você tem uma contraprestação estatal vinculada àquela taxa que você pagou. É quando a taxa você paga para que você tenha a prestação de um serviço específico e divisível do ente federativo que você pagou, que é prestado exclusivamente para você. Tá? Exclusivamente não, ele é prestado para você. Por exemplo, vamos falar da taxa de fiscalização. Você paga a taxa para ser fiscalizado, para que o município, ou Estado, ou União, ele exerça o poder de polícia, o poder fiscalizatório dele, é o poder de restringir o uso de bens e direitos. E nós temos também as contribuições. As contribuições são as mais diversas. E agora vai ter o retorno da CPMF, né? Me parece que estão querendo voltar. Isso é um roubo, né? Vamos ver se vai passar. Estão achando pouco, né? Não está muito não, o cobertor está curto. E o IOF também já está aí também, né? O IOF já levantou, né? Já subiu. As contribuições, e aí vamos falar aqui, por exemplo, PIS e COFINS. Tá? PIS, Programa de Integração Social. Você paga, a finalidade, ele não tem vinculação, apesar de você pagar esse tributo achando que é para um programa de integração social, ele não é vinculado, ele não é um tributo vinculado, ou seja, o Estado, o município, no caso aí a União. A União não tem a obrigação de aplicar o valor arrecadado com aquele tributo, com a contribuição, para a finalidade ao qual ele foi criado. A contribuição não é vinculada. Existe uma finalidade, mas essa finalidade não tem o poder de obrigar o ente, né, no caso da PIS e COFINS, a aplicar o dinheiro para aquilo que ela para a destinação que ela deveria ter ao ser criada, tá? E você paga esses tributos todos para quê? Os impostos, por exemplo, não têm destinação específica. Os impostos existem para que o próprio Estado exista, para que ele possa te dar segurança, para te entregar um mínimo existencial. Segurança, educação, saúde. Mas esse retorno é muito pequeno, precário e horrível. No caso brasileiro, Tony, a gente reclama muito que a gente tem uma carga tributária elevada. De fato, ela parece elevada, mas não é elevada. Se a gente comparar com a carga tributária de outros países mais desenvolvidos, por exemplo. E mas o retorno para o cidadão, viu, doutor? O retorno para o cidadão é muito pequeno. A gente paga muito imposto e o retorno é bem menor. Então, esse é o grande problema.
Na Finlândia, por exemplo, o imposto não de pode dar renda... para comparar, né? Não dá, mas assim, é bom a gente tratar desses extremos para a gente perceber que nós não temos uma carga assim absolutamente elevada, mas ela é relativamente elevada pela falta da contraprestação do serviço, né? Na Finlândia, o imposto de renda, por exemplo, pode chegar a 75%. Ou seja, 75% da renda que uma pessoa teve durante o ano inteiro pode ser recolhida aos cofres públicos, ele ficando com apenas 25%. Mas, lá, eles têm... A renda per capita de lá, da Finlândia. É elevada. É um país que tem um índice de desenvolvimento humano, assim, altíssimo nível. Igual então, daqui. lá você tem educação de qualidade oferecida pelo Estado. Lá você tem saúde de qualidade oferecida pelo Estado. Educação de qualidade. Você tem educação de qualidade, segurança. Infraestrutura, transporte. Tudo. Tá? Mas aí o transporte já não entra nisso, porque o transporte lá é pago também. Você paga uma tarifa, né, para usar o transporte público. Mas que atende também... De qualidade, né? De qualidade. De qualidade extrema. De qualidade extrema. O doutor, cidadão precisa. Eu lembro que alguém falava assim, um dia o Brasil vai ser igual à Suíça. Aí o outro falou assim, quando o Brasil chegar a ser igual à Suíça vai estar onde, bem? Em Marte. Porque é muito chão para chegar até a Suíça, como é muito chão para chegar até a Finlândia. Sim. São países desenvolvidos, né? Você falou, tocaram num ponto interessante que é o transporte público, né? Eu nunca fui para a Europa. Mas amigos meus já foram e lá se anda muito de trem, né? A Europa, o sistema ferroviário funciona. É maravilhoso. Funciona. E aí ele foi para a estação, ele foi a trabalho para lá. E aí, como aqui no Brasil a gente tem que chegar antes no ponto, porque o ônibus não passa no horário nunca, então você tem que chegar antes. A gente não tem um sistema ferroviário muito bom. Ele chegou meia hora antes lá na estação de trem, estação vazia. Ele, deu errado, o trem hoje está com defeito, não está funcionando. Aí ele foi lá perguntar, por que não tem ninguém na estação? Não, porque o trem chega às 9. Não, mas e aí? Não, senhor, ele chega às 9. Aí faltando assim 3, 4 minutos para 9 horas, lotou a estação. O trem não parte 8h59 e nem 9h01. 9 horas. É pontual igual aqui. Então, o cidadão, o usuário do transporte público lá... Chega no horário e sabe que lá também tudo funciona. Exatamente. Ele tem a certeza de que 9 horas o trem dele vai partir, o ônibus dele vai partir naquele horário. E esses países, Toné, o prestador de serviço, do serviço de mobilidade urbana, de transporte público, ele sabe... ele não é um motorista, nem um condutor de trem. Ele é um profissional de transporte público. Ele sabe que se ele atrasar a partida dele, as pessoas vão atrasar os seus compromissos. Quem trabalha em indústrias e empresas vão atrasar o seu ingresso nos empregos. E isso requer também a produção. Ações e processos contra a empresa. Sim, né? São países extremamente organizados, são países que têm... Aí eu falo para você, a carga tributária é um pouco mais elevada para que o país, o estado, o município, a província, seja lá o que for, consiga entregar serviços adequados e de excelência ao cidadão. Ao revés do que acontece aqui. Nós só temos serviços ruins, mas ainda temos alguns serviços. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem saúde pública gratuita e universal. Nós temos o SUS. Eles não têm. Que o bem ou mal ainda funciona. Ainda funciona, ainda atende. Você consegue ter ali aos trancos e barrancos um tratamento quase que completo. Se o SUS não dá, você pode entrar na justiça, o judiciário está muito atento a isso, porque a saúde é um dever do Estado, e um direito do cidadão brasileiro e de qualquer pessoa que no Brasil esteja. E não é só do cidadão.
Se vem um estrangeiro para cá, ele precisa de atendimento médico, ele vai ser atendido pelo SUS. Nós temos isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a saúde é privada. Ou você tem o seguro-saúde e a sua carteirinha da Previdência Social, ou simplesmente quando você chega lá após um acidente, cadê o seu seguro social? Cadê o seu seguro-saúde? Não tenho. Você é jogado para fora. Você não é atendido. Em alguns momentos você até pode ser atendido, mas a regra é, não tem o seguro-saúde, você não é atendido, porque não há hospital público. Não tem atendimento público e universal igual nós temos aqui no Brasil. Então, ainda com todos os problemas, viva o SUS. Viva o SUS. Agora, voltando aí à questão da mobilidade, doutor, eu lembrei que eu vi uma reportagem essa semana sobre o transporte público. Entrevistaram uma senhora e ela disse que chegar ao serviço dela, ela gastava mais de 2 horas para chegar no serviço no horário, e às vezes chegava atrasada, e pegava 3 ônibus. 3 ônibus. Além dos ônibus, um trem. Não sei se era metrô ou o que era. É para chegar no serviço. Isso é Na comum. volta, a mesma coisa. Quer dizer, isso para um cidadão que ganha um salário mínimo, cidadão comum, que trabalha assim, por exemplo, que é um servente, né? Uma faxineira, isso é um absurdo dos absurdos. O transporte público no Brasil é horrível, é deplorável, é decadente e não funciona. Tudo aqui, doutor, é sobre rodas. Não tem um sistema ferroviário como tem na Europa. O ferroviário, Toné, para ser implantado, ele custa muito caro. O investimento é extremamente elevado e, assim, deve ser privado, porque se for público, isso vai causar um rombo enorme nas contas públicas, tá? Porque a gente não tem cidades planejadas. As cidades o ordenamento urbano, os planos diretores, eles são realizados depois que a cidade cresceu. A gente não consegue, via de regra, né, nesse país enorme que nós temos, planejar uma cidade. Eles vão planejando de acordo com as necessidades, as demandas. Com a necessidade. Isso acaba com o poder público, porque ele precisa de uma linha de ônibus, ele precisa colocar energia elétrica, ele precisa colocar água, precisa ter coleta de esgoto, tem que ter a coleta de lixo. Então, quando a cidade cresce desordenadamente, isso acaba completamente com qualquer planejamento que o município ou que o Estado tenha. Imagina só, eu venho de carro aqui para Itabuna, né? Toda quarta-feira. Você imagina só se instalar uma comunidade ali, depois do Salobrinho, onde tem fazendas hoje. Imagina só instalar ali uma comunidade. As pessoas começam a invadir a área e montar suas casas. Aí, só que não tem poste ainda para atender, tem o poste que passa a rede. Não tem o poste para distribuir energia para as casas. Iluminação pública. Precisa também de esgoto. Não tem rede de água, de esgoto. E aí, o poder, aquelas 100 famílias, vamos dizer que em algum momento chega a 100 pessoas... Aí começa a improvisar. Pois aí aquelas 100 pessoas, olha o custo disso para o Estado e para o município. Eu tenho que levar energia para 100 pessoas, água para 100 pessoas, esgoto para 100 pessoas. E segurança ainda, né? E segurança. Então, isso acaba atrapalhando o planejamento e atrapalha muito, tá, gente? E além de atrapalhar o planejamento do desenvolvimento das cidades, custa extremamente caro. E você tem que fazer isso tudo para 100 pessoas em um momento que você não estava planejando isso. Mas isso acontece também porque não temos a menor condição, não temos fiscais suficientes para observar isso. Então, quando o poder público, normalmente o municipal, percebe isso, já aconteceu. Já tem 100 casas lá, 50 casas. Já virou uma comunidade. E aí ele tem que entregar uma solução. Muitas vezes a solução é tirar todo mundo dali, derrubar as casas. Muitas vezes a solução é essa. É uma solução que... Aí cria já um conflito, né? Já começa a criar um conflito, uma impopularidade do governo por estar somente zelando pelo planejamento do município. É muito melhor você morar no município, uma cidade planejada, onde o transporte público pode chegar até você
onde a água pode chegar facilmente, onde o esgoto possa chegar, onde a energia elétrica. Então, a gente tem que, na verdade, para melhorarmos como sociedade, precisamos evoluir a nossa consciência. A gente fazendo isso, e eu falo a gente mesmo, todos nós, tá? A gente parar de olhar somente para o nosso umbigo, para a nossa vida, para o nosso eu, e olhar também para a coletividade. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que parece ser grande, mas não é, é pequena, e aqui eu falo de qualquer município, seja São Paulo, seja Taboquinhas, são comunidades que devem viver em harmonia e crescer de forma ordenada e de forma planejada. Isso constrói um futuro melhor para todo mundo. Isso faz com que o poder público consiga estar presente, levando um posto de saúde, levando uma creche, uma escola, o transporte público, a água, a energia elétrica, e você ter melhores condições de vida. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal é muito criticado por diversas pessoas, eu sempre achei maravilhoso. Tem falhas, né? Mas tudo tem falha. O ser humano é falho, então seus projetos também são falhos. Então esse programa, ele traz... a gente tem um gap, um déficit habitacional no país enorme. Tem pessoas que mais de 50% da renda delas é só para pagar aluguel. E estou falando da renda familiar. Toné, a gente vive ainda num país onde tem pessoas que ganham 1/4 de um salário mínimo. Ganham R$400 por mês. A gente tem ainda em 2025, gente, pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão. Toné, a gente está em 2025. A gente ainda não conseguiu evoluir para esse nível. Mas é preciso a gente dar um passo. E como a gente pode fazer isso? Não sei, eu não tenho todas as respostas. Mas olhando para os lados, olhando para o bem-estar de todos, olhando para a coletividade. Se a gente fizer isso, com certeza a gente vai ajudar a criar um país menos desigual, com mais oportunidades para todos. E o serviço público mais eficiente. Então um país mais digno. Eu falo, a dignidade também é a entrega da contraprestação estatal que a gente paga através dos nossos tributos. A gente, com isso tudo, a gente ajuda a ter um país melhor. E é importante que você saiba que você paga impostos. Desde o arroz que você compra, o feijão, a gasolina, tudo que você compra, você paga lá um impostozinho. Tá? E você tem ou deveria ter o desprendimento, a coragem de exigir do poder público um serviço público minimamente digno. Não que você precise de luxo. Tem que ser um ônibus com ar refrigerado de 8ª geração. Não. Mas você precisa, inicialmente, do ônibus, que te leve para o seu trabalho e te traga para casa. Você precisa do hospital, que tenha tomógrafo, que tenha aparelho de ultrassom. Tem a gás, que tem uma atadura. Exatamente. Tem um remédio, tem um lençol, tem um travesseiro decente, tudo. Então, cidadão que sabe mais é cidadão que exige mais. Então, não faz parte das políticas governamentais, de todas as esferas também, fazer com que o cidadão saiba dos seus direitos. Porque cidadão que mais conhece é cidadão que mais exige. Agora eu quero voltar aqui, você falando da cidade planejada. Quer dizer, você, o Rio de Janeiro, você conhece bem. Então, o Rio de Janeiro, cercada por favelas, a gente não pode nem chamar mais de favelas, são comunidades, né? As comunidades. Mas, anteriormente, não me lembro se foi Brizola, um governador do Rio aí, tentou, quando estava ainda, favelas eram pequenas, não era como a Rocinha hoje é uma cidade. Né? Maior que muitas cidades brasileiras. Exatamente. Então, tentou tirar essas pessoas de lá, transferir para outros locais. Não deu certo. As pessoas terminavam voltando porque preferiam ficar próximo da zona urbana, não queriam sair. Né? Continuam lá. Agora, o que? O que acontece hoje?
ou essas comunidades continuam desassistidas pelo Estado, doutor. Sim, o Estado E não aí, consegue hoje chegar em lá. dia, quem manda lá é o narcotráfico e os milicianos. Então, quando o Estado não chega, alguém vai ter que ocupar esse lugar. Então, eles ocuparam. Aí tem os famosos gatonete, tem gás, tudo Água. é por conta... Paga-se Segurança. segurança, tudo extraoficial. Não é o Estado que você está pagando. Se você não pagar, você morre, sua família toda também é assassinada e confusão. Toné, então, como é que pode fazer uma cidade planejada no Rio de Janeiro? Não, porque não foi planejado. Ali a cidade cresceu de forma desordenada, o Estado não conseguiu se instalar dentro daquela comunidade e abriu as portas não conseguiu controlar. Vamos chamar de poderes paralelos tomassem conta. E quando queriam tirar as pessoas da população, entendeu, doutor? Levar para um lugar, não sei quantos quilômetros de distância da área urbana. E eles também, revoltados, ninguém ficava. E não ofereciam condições nenhuma, estrutura nenhuma. Eles voltaram de novo a ocupar os morros. Na verdade, não houve nunca assim, uma tentativa de desocupação das favelas, tá? O que houve até onde eu sei também, até onde a história conta, a história que eu conheci, o Brizola impediu a polícia militar de subir as favelas, tá? Ou dificultou. Mas agora aqui na pandemia também teve isso. Também porque às vezes a polícia age de forma um pouco truculenta e a gente ouve diversos relatos de pessoas que não têm qualquer ligação com o tráfico, não são todas, tá? Óbvio que algumas pessoas que são abordadas têm ligação, existe muita mentira no meio disso tudo, que os próprios traficantes mandam contar, não, era um garoto bom, trabalhador, muitas vezes não era, mas via de regra, o Rio de Janeiro é uma cidade muito tensa. O policial também tem medo de morrer, Toné. O policial tem medo de tomar tiro, ele não sai de casa para morrer. Também não sai de casa para matar. Ele sai para levar segurança. Ele vai defender a população, mas ele também tem que se defender. Ele tem medo, é um ser humano, uma pessoa. Ele não pode então ele está ali. Pelo contrário também, o outro lado também é bem mais armado do que eles. Tem armas muito mais potentes, muito mais modernas do que a própria polícia. Exatamente. Então ele não sabe com quem ele está abordando. Pode ter uma pessoa, é uma situação extremamente tensa. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta, onde o tráfico e a milícia é extremamente bem armada e bem estruturada. Bem estruturada. Então, quando a polícia chega na favela, o cara já tá nervoso. O policial, como eu falei, ele não saiu de casa para morrer. E aí chega um cara que aborda uma pessoa que assim... existe, a gente tem, infelizmente, nas nossas cabeças, um estereótipo, né, do bandido. Infelizmente é isso, gente. A gente tem. Existe um perfil, né, que a gente traça do bandido. Então, quando você vê uma pessoa com aquelas características, e o policial também tem esse mesmo perfil. Ele vive aquilo todos os dias. Ele acredita estar tratando com um bandido. E até descobrir que não a abordagem já foi violenta, porque o policial está num momento de tensão também. Tá ali alto nível de estresse, né? Altíssimo nível de estresse. Ele pode estar abordando uma pessoa e ter outra atrás daquela pessoa, atrás dele, com um fuzil apontado para ele. Então, a abordagem truculenta não é só despreparo da polícia, não é isso. É porque, no caso do Rio de Janeiro, é uma cidade tensa. Então, proibiu, na época da pandemia, subir favela muito mais por isso. Não foi, não, vamos liberar. Não tem nada a ver com isso. É porque o Rio de Janeiro é uma cidade nervosa. Tá? E o policial, ele é um ser humano, ele é gente. Tem medo, ele chora, não quer morrer, também não quer matar. Tem família. É lógico. Então, eu não sei avaliar se foi uma decisão acertada ou não. Eu conheço da decisão. Continua valendo esse negócio de não subir? Não, já liberou? Tempo, foi durante um período só. Mas houve algumas evoluções, né? A polícia, por exemplo, não pode abordar sem uma fundada suspeita. Né? Vou abordar aquele cara de terno e gravata ali, porque ele deve estar levando cocaína nos bolsos. Aí me bota contra a parede,
vai, me apalpa ali para ver se tem alguma coisa no meu bolso. Eu acho isso uma violação dos direitos civis. Eu acho. Teve um presidente aí, eu não me lembro, viu, doutor, que foi o Jânio Quadros, que tinha... Eu não sei se isso está previsto no Código Penal, não sei. Só sei que prendia as pessoas, fazia essa abordagem, pedia o documento, não tinha, era preso por vadiagem, vagabundagem. Eu não sei, é previsto isso? No Código? Tinha no... Eu acho que foi no tempo de Jânio Quadros. Na lei de contravenções penais, né? Então, vadiagem, é preso por vadiagem. Tá, assim, você trabalha onde? Não tem trabalho, carteira de trabalho, não tem. Eu sou carteira de idade, não tem. Cadeia. Bora, vadiagem, 30 dias de cana. Eu, como não sou criminalista, né, eu não sei dizer muito bem se isso ainda está valendo, mas acredito que não. Bom, o Cássio já está dizendo aí que encerrou. Pessoal, hoje o programa foi um pouco mais leve, eu não abordei nenhum tema específico. Leve, mas foi denso, tá? A gente abordou aqui hoje, foi mais uma conversa, um bate-papo para falar um pouco sobre os seus direitos, falar um pouco sobre os impostos que você paga e a importância deles. Abra, eu vou interromper aí. Eu quero voltar só a última perguntinha aqui. Pergunte. Falar sobre, você falou tributos. Esses tributos têm que ser pagos em dinheiro. Não pode pagar um tributo via Pix, não? Não, então, pode. Hoje pode. Eu quero saber. É porque na época, né, em moeda, ou mas eu pensei valor... se tiver cash. Pensei que era só em dinheiro. O importante é o... Porque você falou, tributo paga em dinheiro, você falou aí. Então, em dinheiro, mas pode ser o dinheiro digital, o dinheiro de plástico de hoje, o dinheiro digital. Pode ser Pix, tá valendo. Pode. Hoje, inclusive, recebe-se Pix. Você pode pagar o seu imposto de renda. Pessoal, imposto de renda, hein? O último dia tá chegando, dia 30, não deixa de fazer. Sexta-feira, hein? A multa pode ser pesada, não dá mole, não. Tá? Então, pessoal, o assunto hoje foi esse. Agradeço aí a sua audiência demais. E acho que essa conversa que a gente teve hoje é uma conversa necessária, tá? Para a gente mudar um pouco a nossa forma de pensar. Não pensar somente nos nossos interesses, pensar no interesse da coletividade. Isso sim vai fazer com que tenhamos uma sociedade mais digna, mais justa e mais igualitária. Um excelente resto de semana para você. Tonezinha, muito bom revê-la. Minha querida Pérola, bom revê-la nessa quarta-feira. Fiquem com Deus. Um beijo.